Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Aulinha ao vivo, para você que assiste ao vivo, boa tarde. Para você que está assistindo gravado aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelentíssima madrugada. Nossa aula de hoje é uma aula muito especial, muito importante, eu considero a melhor aula do nosso curso. É uma aula que fala sobre vírgula. Essencialmente o uso da vírgula, regras, exceções e aplicações práticas. Temos um e-book exclusivo. Esse e-book vocês vão acompanhando aí. Tu pode mandar, Léo, para a Poli, para ela mandar lá pro pessoal? Vocês vão receber agora no grupo, para quem é nosso aluno. Para quem não é nosso aluno que está assistindo essa aula aí, aqui na descrição do vídeo tem o link do e-book, tá? É uma aula muito interessante, porque a gente vai falar sobre o uso da vírgula, regras, exceções e aplicações práticas. Vamos falar um pouco sobre o maior terror da gramática, né? Via de regra, o aluno tem muita dificuldade em vírgula, seja na fala, na escrita cotidiana, numa redação de Enem, provas de gramática, provas de concurso. Via de regra, o aluno tem muita dificuldade em gramática, e especialmente em vírgula. Falando especificamente sobre Enem, que é o que vocês farão, vírgula é o conteúdo que mais despontua no Enem. Mais do que razão e proporção, mais do que eletrodinâmica, resistores, insere em paralelo, mais do que termoquímica, mais do que química ambiental, mais do que ecologia. O conteúdo que mais despontua no Enem é vírgula, na competência 1. Por isso que é raríssimo o aluno fechar a competência 1. E aí eu trouxe para vocês hoje um e-book muito legal, e a gente vai discutir sobre ele, né? A aula é dentro dele, falando sobre as 12 regrinhas de vírgula. Eu peguei o conteúdo de vírgula, separei em 12 regrinhas. Essa aula é mais técnica, tá? É uma aula que eu vou falar regra por regra, explicando, pra vocês irem participando. Quem está assistindo ao vivo tem o privilégio de poder tirar dúvidas. Manda dúvida no chat, Léo manda aqui para mim, a gente consegue tirar essa dúvida, tá? E para quem está assistindo gravado, só me procurar aí nas redes sociais, procurar aí no WhatsApp, que a gente tira essa dúvida de vocês, tá? Essa é uma aula mais teórica, desculpe. E para aqueles que querem aquela aula mais prática, na nossa plataforma tem no nosso curso de gramática essencial uma aula mais voltada à aplicação prática disso na redação e também com exercícios, né, que a gente pode aplicar. Então lá no curso de gramática essencial na nossa plataforma, você que é aluno do meu curso extensivo, você tem acesso a todos os cursos na nossa plataforma, e lá tem esse curso específico. Tem aluno que comprou só esse curso, aí você clica lá e tem todos os conteúdos de gramática, regência, sintaxe, crase, enfim. Mas aí tem, na parte de vírgula, uma aula bem mais prática. Essa é mais teórica, mas para você compreender mesmo. É um primeiro contato. Daqui você já vai sair sabendo muito, mas eu recomendo que você depois assista a aula prática lá para você fixar melhor. Tranquilo? Joga para mim na tela, Leozinho, por favor. Olha que capa bonita, olha só que coisa linda. O uso da vírgula, regras, exceções e aplicações práticas. Ó, que coisa bonita aí, ó. Ficou bonito, ficou lá. A capa. Quem fez foi Cláudia, amiga minha. É Cláudia. É a Cláudia, viu, pessoal? É o IA. Olha como ficou legal. Ficou bem bonitinho, ó. Tô sabendo, tô manjando lá do Cláudio. Aqui tem um sumário, né? Pra você se organizar melhor nesse e-book, tá? E vamos lá, ó. Primeiro ponto que a gente começa aqui falando é que a vírgula é muito mais que uma pausa, né? Que a gente mostra aí basicamente que a gente aprende na escola que a gente tem que colocar vírgula a cada respiração, né? Então, cada vez que você pausar, você coloca uma vírgula. Isso tem uma metodologia interessante na época de ensino básico, né? Ali no ensino fundamental, anos iniciais, na alfabetização, que é para que você consiga organizar melhor sua fala e sua escrita. No entanto, quando a gente vai se aprofundando no estudo, a gente vai percebendo que não é isso. A vírgula ela tem que obedecer uma estrutura sintática. A estrutura sintática, que no que tange ao Enem, a competência 1 hoje, ela exige, para além de não ter desvios, né, ou no máximo 2 desvios, o indivíduo ter também uma estrutura sintática perfeita. Por isso que às vezes você erra um erro de vírgula e perde ponto. Ah, mas o corretor foi muito rígido. Não, é porque você alterou a estrutura sintática. Então, vírgula é um ponto importante, porque basicamente alguns erros de vírgula, se você errar uma vez, você já perde ponto porque você alterou a estrutura sintática. Portanto, é importante que você entenda a vírgula como uma estrutura que precisa ser
respeitada. E aí eu trouxe esse exemplo aqui bem clássico, ó. Você pode colocar assim, ó. Se eu disser assim, ó, não, espere. Eu estou mandando você parar e você me esperar. Eu digo, não, não enquanto uma interjeição, né? Não, espere. Já quando eu digo não espere, esse não é um advérbio negação, né? Então eu digo não espere. Eu estou mandando você não esperar. Então perceba que a vírgula altera completamente o sentido numa frase idêntica, com as mesmas palavras. A vírgula altera radicalmente o sentido. Portanto, é importante que você saiba usar a vírgula, porque você às vezes pode alterar a estrutura sintática e, portanto, alterar todo o sentido que você quer trazer no teu texto, tá? Bom, as regras de vírgula se dividem basicamente em 3 formatos, tá? Quando você não pode usar a vírgula, que são as regras de proibição. Quando você tem que usar uma vírgula, que são as regras de separação. E quando você precisa usar 2 vírgulas, que são as regras de isolamento. A gente precisa necessariamente começar pelas proibições, ou seja, quando eu não posso usar a vírgula. E aí, me permitam, Léo, quem vai dizer é você. Você acha que eu devo ser um professor mais formal aqui ou eu posso ser o Arthur Lira da resenha aqui, por meninos? Vamos ser formal. Ser formal, né? Porque na aula que tá na tua plataforma, tu já foi formal. É verdade. Se você quiser ver as brincadeiras, tá lá na aula prática na plataforma. Aqui eu vou ser, eu vou ser mais formal aqui, tá? Léo, nosso capitão aqui, salientou e quem manda ele que ele é o diretor aqui do nosso estúdio, né? É quem define o que vai para você aí na tela. Então, ele já disse aqui para mim e vou seguir. Se liga só. Existe um negócio chamado estrutura sintática essencial. O que é estrutura sintática essencial? Se liga só. Se eu disser assim, ó. Léo é feliz. A palavra mais importante da gramática, a classe de palavras mais importante da gramática é o verbo. Porque o verbo é que transforma uma frase em oração, né? Você sabe que frase é qualquer expressão de palavras, oração, obviamente fazendo sentido, e oração é aquilo que é uma frase que tem um verbo, né? E período é a distância entre 2 pontos. Então, só recapitulando essa parte de sintaxe. Frase, qualquer conjunto de palavras que faça sentido. Pode até ser uma palavra única também, né? Tem que ter um sentido. Oração é essa frase quando tem um verbo. E período é a distância entre 2 pontos. Esse período pode ter uma oração ou pode ter várias. Que é o chamado período simples, quando tem um, e período composto, quando tem várias. Certo? Aqui nós temos uma frase, que também é uma oração, porque tem verbo, que também é um período, porque tem um ponto aqui no final. Vocês não estão vendo não, mas está aqui. Ó. Então, olha só. Quando eu digo Léo é feliz, a primeira coisa que eu tenho que olhar numa frase, numa oração, é o verbo, tá? Então, quando eu olho aqui na oração, o verbo é. Léo é. Então, o verbo é quem denota todo o sentido que nós estamos procurando. Quando eu olho para o verbo, eu preciso fazer 2 perguntinhas a ele. Quando eu faço essas 2 perguntinhas, ele funciona bem. A primeira pergunta que eu faço para o verbo é sempre a pergunta quem. Ou seja, sempre que você olhar para um verbo, você vai perguntar quem. Quem? Quando eu digo quem é? Léo. Portanto, quem corresponde ao chamado sujeito. E o sujeito, que é o quem, ele é uma estrutura essencial na oração. Além do verbo, o sujeito. Mas eu disse que tinha 2 perguntas, né? Além do quem, tem outra pergunta, que é o quê. Que é o chamado complemento verbal. Então, quando eu olho aqui, ó, eu digo Léo é feliz. Tem o verbo é, o sujeito que é Léo, que é quem, e o complemento do verbo, que é o quê? Léo é o quê? Feliz. Complemento verbal. Este complemento verbal se caracteriza, e quem é meu aluno do presencial já teve essa aula, quem é aluno do online também já deve ter visto na parte de sintaxe. No complemento verbal, nós temos basicamente 3 tipos de complemento. Nós temos o complemento verbal, que é o predicativo do sujeito. Temos o complemento verbal, que é o objeto
direto. E temos o complemento verbal, que também é o objeto, mas é o objeto indireto. Quem vai definir a natureza, a etiologia desse complemento verbal é o verbo. Se o verbo for um verbo de ligação, verbo de ligação, a gente está diante de um predicativo do sujeito. Se o verbo for um verbo transitivo direto, a gente está diante do objeto direto. E se o verbo for o verbo transitivo indireto, a gente está diante do objeto indireto. Tá? Isso é sintaxe. Portanto, quando eu digo Léo é feliz, eu tenho o quem, que é o sujeito, o que é o complemento verbal. Como o é um verbo de ligação, você aprende isso na classificação dos verbos. Como é um verbo de ligação, né? Ser e estar é sempre verbo de ligação. Portanto, é uma variação do verbo ser. Portanto, feliz aqui é um complemento verbal do tipo predicativo do sujeito. Pois bem, então quando eu digo Léo é feliz, isto é a chamada estrutura sintática essencial. Vou até puxar de vermelho aqui como é bonitinho, olha só. Diminuir um pouquinho aqui. Isso aqui é chamado estrutura sintática essencial. Se é essencial, é aquilo que não pode deixar de ter. Ou seja, uma oração precisa ter verbo, quem pratica aquela ação, que é o sujeito, e quem executa aquela ação, ou melhor, o que é executado daquela ação, que é o complemento verbal. Repetindo, o verbo, o sujeito e o complemento verbal. Se eu digo que o sujeito, o verbo e o complemento verbal são o que chama da estrutura sintática essencial, de que importa saber isso para a vírgula? É porque o único caso que a vírgula está errada é quando a vírgula impede a estrutura sintática essencial. Ou seja, quando eu separo o sujeito de verbo ou quando eu separo o verbo de complemento. Se ligou? Ou seja, quando eu estou na chamada ordem direta, que é o sujeito, o verbo, o complemento verbal, na voz ativa, eu não posso ter vírgula. E na voz passiva também não. Por quê? Porque a estrutura sintática é essencial. Sujeito, verbo, complemento verbal. Tá fácil? Tranquilo? Portanto, quando é que eu não posso usar vírgula? Quando eu altero a estrutura sintática essencial. Ou seja, quando eu separo o sujeito do verbo ou quando eu separo o verbo do complemento verbal. Tá? É só isso. Vamos para alguns exemplos aqui, ó. Se eu digo assim, ó. Os alunos do terceiro ano do ensino médio estudaram muito para o Enem. Perceba só, repare bem. Aqui nós temos, ó, uma vírgula. Os alunos do terceiro ano do ensino médio. Tá até errado isso aqui, né? Porque de acordo com a nova regra do ensino médio, é série, né? Terceira série do ensino médio. Mas vamos lá. Os alunos do terceiro ano do ensino médio estudaram muito para o Enem. Essa vírgula aqui, como é que eu sei se ela está certa ou não? É só olhar para o verbo. Onde é que está o verbo nessa oração aqui? Ó? Os alunos do terceiro ano do ensino médio estudaram muito para o Enem. É evidentemente que o verbo é estudaram. Quando eu olho para estudaram, eu tenho que fazer duas perguntas. Quem estudaram e o que estudaram? Quem estudaram? Os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, tudo isso aqui é o chamado sujeito. Sujeito. O estudaram é o verbo. Eles estudaram o quê? Muito para o Enem. Então, muito para o Enem é o complemento verbal. Aí vamos lá. Eu posso separar a estrutura sintática essencial? Não. Se eu não posso separar a estrutura sintática essencial, esta vírgula aqui está errada. Portanto, essa oração está errada. O que está correto é embaixo, ó, sem a vírgula. Por quê? Porque eu não posso separar a estrutura sintática essencial.
Aqui eu separei o sujeito do verbo, não posso. Outro exemplo, ó. O professor explicou, vírgula, a matéria de gramática aos alunos. Porra. De novo. Quem é o verbo? Sempre primeiro o verbo. Explicou. Quem explicou? O professor. Explicou o quê? A matéria de gramática. Depois eu explico esse aos alunos, é outra coisa. O professor explicou a matéria de gramática. Esta vírgula aqui pode existir? Não, por quê? Porque está separando a estrutura sintática essencial, está separando o verbo do seu complemento. Também não pode. Então aqui tem o sujeito, aqui tem o verbo, aqui o complemento verbal. Jamais pode existir essa vírgula. Se ligou? Aí eu acho que você já se ligou na grande questão. Sempre que eu tiver um verbo, eu sempre digo, o verbo é inimigo da vírgula. Ou seja, sempre que eu tiver um verbo, a vírgula colada nele tende a estar errada. Como assim tende, Arthur? É porque a vírgula, para estar do lado do verbo e estar correta, ela precisa de um parzinho. A gente vai aprender isso já já. É a regra do parzinho. Então, verbo do lado de vírgula está errado. Só está certo se ela tiver um parzinho. Vou ter aqui uma observação. OBS. Só tem com parzinho. Se ligou? Portanto, olhou para um verbo, tem vírgula do lado, ela tende a estar errada. Se ligou? Só tá certa se tiver parzinho. Pegou bem? Tranquilo? Inclusive, eu tive uma aluna chamada Sara, que não é nem 2020, a redação dela foi perfeita. Ela tirou 980, ela só teve um erro no texto. Foi na primeira linha do texto. Ela colocou assim, ó. A Constituição Federal de 1988, vírgula, garante o direito à saúde a toda a população brasileira. Garante. Quem garante? A Constituição. Separou o sujeito de verbo, perdeu. É porque ela se confundiu, que ela geralmente colocava assim, ó. A Constituição Federal, vírgula, promulgada em 1988 na Assembleia Nacional Constituinte, vírgula, garante o direito à saúde. Ou seja, ela fazia um aposto explicativo. E o aposto é entre vírgulas. Tem parzinho. Então você percebe que nesse exemplo segundo que eu dei, entre o garante e o sujeito, que é a Constituição, tem duas vírgulas, né? A Constituição Federal de 88, vírgula, promulgada na Assembleia Nacional Constituinte, vírgula, garante. De novo, que eu falei rápido demais. A Constituição Federal de 1988, vírgula, promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, vírgula, garante o direito à saúde. Perceba que eu tive duas vírgulas entre a Constituição, que é o núcleo do sujeito, e o verbo. Duas vírgulas pode, porque tem parzinho. Uma vírgula não pode. Se ligou? Então, estrutura sintática essencial não pode ter uma vírgula, mas pode ter duas nos casos de parzinho. Que a gente vai aprender aqui os casos de parzinho ainda hoje. Suave? Eu disse que aos alunos eu explicava depois. Aos alunos, pessoal, perceba que ele não responde nem quem nem para. Explicou. Quem explicou? O professor explicou. Desculpe, ele não explica nem quem nem o que, ó. Se eu disser assim, ó, explicou. Quem explicou? O professor. Explicou o quê? A matéria de gramática. Aos alunos é para. Para quem? Para quem não é estrutura sintática essencial. Estrutura sintática essencial é quem e o quê? Quem? Sujeito, o quê? Complemento verbal. Que nesse caso aqui é um objeto direto, porque o verbo é transitivo direto. Explicou. Explicou o quê? Explicou isso. Verbo transitivo direto. Então vamos lá. O professor explicou isso. Ele explicou isso. Aos alunos é coisa extra. Coisa extra vem no final. Por isso que está aqui no final. Isso aqui é uma coisa extra. Que a gente já vai aprender esse nome. Eu vou chamar de coisa extra aqui. Extra. Nesse caso aqui é para quem? É outra pergunta. Se é extra, vem no final, correto? Massa. Se isso não vier no final, tem que vir isolado de vírgula. Por quê? Porque não é estrutura sintática essencial.
Se ligou? Então, o que é que você tem que aprender até agora? Vamos lá, recapitulando. Primeiro, estrutura sintática essencial é o quê? Verbo, quem faz aquela ação e o que é feito. Quem, verbo e o que. O quem é o sujeito, o que é o complemento verbal. O complemento verbal tem 3 tipos, depende da classificação do verbo. É um predicativo do sujeito, se for um verbo de ligação. É um objeto direto, se for um verbo transitivo direto. É um objeto indireto, se for um verbo transitivo indireto. Arthur, como é que eu vou decorar isso? Tem na plataforma, aula lá, classificação dos verbos. Massa, peguei. Tudo que não for isso, vem no final. Se vier no final, não tem vírgula. Lembra, atenção. Ordem direta dispensa vírgula. Comigo? Ordem direta dispensa vírgula. Léo, comigo? Ordem direta dispensa vírgula. De novo? Ordem direta dispensa vírgula. Ou seja, se está na ordem direta, não tem vírgula. Está no final. Agora, se eu por acaso não coloco no final, coloco em qualquer outro lugar, no meio, no início, aí não está mais na ordem direta. Está na ordem inversa. O nome disso é o quê? Inversão de ordem sintática. Inversão de ordem sintática por complemento, isola por vírgula. O único tipo, para aqueles que são amantes da gramática, o único tipo de inversão de ordem sintática que não é marcado por vírgula é a voz passiva. Por quê? Porque o agente da passiva não se isola por vírgula. Justamente porque ele faz parte da estrutura sintática essencial, né? Quem, o verbo e o que. Mas tirando a voz passiva, que está lá na aula de ordem sintática, para quem é do presencial já assistiu também. Quem perdeu essa aula, está na plataforma também lá. Primeira aula do curso de gramática tem lá, estrutura sintática, sintaxe. Mas toda inversão de ordem sintática por complemento, que não seja, portanto, voz passiva, que não é por complemento, é isolado por vírgula. Então, se esse aos alunos viesse em qualquer outro lugar, teria vírgula. Se eu dissesse assim, ó, aos alunos, vírgula, o professor explicou a matéria de gramática. O professor, vírgula, aos alunos, vírgula, explicou a matéria de gramática. O professor explicou, vírgula, aos alunos, vírgula, a matéria de gramática. Então perceba que aos alunos, em qualquer lugar que não seja o final da frase, fica entre vírgulas. Por quê? Porque ele marca uma inversão de ordem sintática. Agora, se ele vier no final, não é inversão, está na ordem direta. Ordem direta dispensa vírgula. Fácil? Pegou? Não é fácil, Leozinho? Tem até uma dica, viu? Outra diquinha aqui, ó. Aos alunos não começa com a preposição, ó. Aos. Oxê, Arthur, e aos é preposição aonde? Aos é uma contração. O que é contração? Contração. Contração. Pia, contração. Bom, não é contração muscular, tá? Contração muscular precisa de quê, Léo? Cálcio, muito bem. Cai no Enem, viu? Não é isso, pessoal? Não é cálcio ou é potássio? Responda nos comentários. Mas é cálcio. Ó, contração. Contração, na gramática, tá? É a junção de uma preposição mais um artigo. Preposição mais artigo. Se eu juntar a preposição com o artigo, dá, portanto, uma contração. Portanto, sempre que eu vejo aos alunos, existe uma preposição a, né, a preposição para, e existe o artigo os. Para os é a mesma coisa de aos, não é isso? Então, se eu digo aos alunos, começou com preposição, que está ali escondidinha na contração, mas é uma preposição, porque é a preposição a preposição para. Geralmente, complementos iniciam por preposição. Quase sempre. Vamos dizer sempre. Então, se liga nessas preposições, pô. Preposição geralmente vai vir com vírgula antes. Só não virá na ordem direta. Ou seja, se já veio a oração e a preposição está iniciando uma expressão que está no final. Mas se essa preposição vier iniciando um termo, né, uma sentença, que não vem no final do período, que vem no meio, em qualquer outro lugar do período, aí eu vou isolar por vírgula. Tá fácil? A gente vai ver esses casos mais na frente. Tá claro? Suave? Beleza? Então, recapitulando. Eu vou ficar recapitulando toda hora pra você ir fixando, porque gramática geralmente o pessoal não gosta de vírgula e tal, mas a gente vai explicando e fica mais fácil, ó. O que é que a gente já aprendeu até agora?
Quanto tempo de aula já, Léo? Meia hora, foi? Deixa eu ver. Vê aí. 25 minutos. Olha, 25 minutos, o que é que você já aprendeu? Aprendeu o que é uma estrutura sintática essencial, que é basicamente o quê? O verbo, quem o faz e o que é feito. Sujeito, verbo, complemento verbal. Massa. Aprendeu que essa estrutura sintática essencial jamais pode ser separada por vírgula, ou seja, vírgula do lado do verbo geralmente está errada. Mas aprendeu duas coisas já de uso de vírgula. Que vírgula do lado de verbo vai estar certa com parzinho, ou seja, se vierem duas vírgulas isolando um termo, que termo a gente vai aprender? Aposto, adjunto adverbial, a gente vai aprender esses termos. Vocativo. E aprendeu também que a ordem direta é justamente essa estrutura sintática essencial, sujeito, verbo, complemento verbal. Tudo que não for quem e o que vem no final. Qualquer alteração disso é chamada de inversão de ordem sintática. Precisa isolar por vírgulas. E aprendeu também que esse complemento geralmente vem na forma iniciada por preposição ou uma contração, que é a preposição lá escondidinha nele. Não é fácil? Tranquilo? Aprendemos tudo isso até agora. Olha só que coisa legal. Muita coisa. Outra coisa interessante, ó. Existem nomes que exigem complemento. E aí perceba que o complemento não é do verbo, e sim do nome. Porra, como assim? Um substantivo tem complemento? Nome, quando eu falo, é substantivo, tá? Sim. Olha comigo. A construção do prédio foi finalizada. O verbo é foi, né? Quem foi? A construção. Foi o quê? Finalizada. Sujeito, verbo, complemento verbal. Tá, Arthur, mas do prédio é o quê? Do prédio tem a ver com o verbo foi? E aí, Léo, tem? Quando eu digo foi do prédio tem a ver com o verbo foi? Tem a ver com finalizada? Finalizada do prédio? Não, do prédio tem a ver com o quê? Com construção. Ou seja, do prédio complementa quem é construção. Construção é o quê? É um verbo? É um adjetivo? É um advérbio? Ou é um substantivo, Léo? A palavra construção. É um substantivo? É um verbo? Um advérbio? Um pronome? É um substantivo. Aquilo que complementa o sentido de um substantivo. Substantivo, como eu disse, chama nome. O que complementa o sentido de um nome é o quê? Complemento nominal. Então, o complemento nominal também não se isola por vírgula. Porque ele está complementando o sentido do nome. Ele faz parte daquele sujeito, percebe? Não é só a construção, é a construção do prédio. Do prédio está complementando construção. Portanto, este rapazinho aqui, vou deixar ele laranjinha, não tem nada a ver com o verbo. Isso aqui é sujeito, isso aqui é verbo, isso aqui é complemento verbal. Esse carinha aqui tem a ver com construção, ele é chamado de complemento nominal. Entre o nome e o seu complemento não pode ter vírgula, uma vez que eles são o mesmo sujeito, né? Um complementa o sentido do outro. Muito cuidado, porque complemento nominal geralmente vem com preposição também, tá? Perceba que aí tem uma contração, do, preposição de mais o. Mas como ele está complementando o sentido de um nome, não tem vírgula. É diferente de aos alunos. Aos alunos se refere ao verbo, né? Não é o professor aos alunos, nem gramática aos alunos. É explicou aos alunos. Sendo que aos alunos não é nem quem nem o que. É para quem. Então, teria vírgula se não fosse na ordem direta. Já aqui, não. Já aqui, como do prédio se refere à construção, ele complementa o nome, não o verbo. Se ele complementa o nome, complemento nominal também não vai ter vírgula, se e somente se estiver do lado do verbo. Do verbo não. Se somente se estiver do lado do nome. Se não estiver do lado do nome, aí também ficaria isolado por vírgulas. Tá? Mas aí, como tá a construção disso, é óbvio que não vai ter vírgula. É como que se eu disse assim, ó. A certeza é a morte. Quem é? A certeza é o quê? A morte. A certeza é a morte. Oração completa. Mas não fica faltando alguma coisa quando eu digo assim, Léo, a certeza é a morte. A certeza de quê? A certeza da vida é a morte. Então, da vida não complementa nem é nem da morte. Complementa certeza. Complemento nominal.
Porque assim como construção, certeza exige um complemento. A dúvida é clara. A dúvida, quem? É verbo, clara, complemento verbal. Certo? Que dúvida? A dúvida do aluno é clara. Porque dúvida também exige complemento nominal. Se ligou? Esse complemento nominal, quando do lado do nome, não tem vírgula. Fácil? Tranquilo? Gabaritamos página 1 aí, meia horinha de aula. Gabaritamos página 1. Então, nunca vai ter vírgula onde? Do lado de verbo, só se tiver pazinho. E entre o nome e o seu complemento. Acabou. Estrutura sintática essencial. Agora, eu podia só dizer isso aí e demorar 5 minutos aqui. Mas eu quero que você entenda os motivos. Eu espero que você esteja entendendo os motivos, o porquê, cada coisa dessa. Porque aí quando você vai entendendo os motivos, o negócio vai ficando mais fácil. Aí você sabe o motivo e não esquece. Tá? E eu volto, explico, dou exemplo, volto, digo de novo, enfim. Para você fixar melhor, certo? Isso aqui faz parte do teu aprendizado para você fixar bem. Inclusive eu indico que quem tem muita dúvida em vírgula depois, pega essa aula, fica ouvindo lá enquanto estiver malhando, nem que seja no 2x, no 2x não, porque eu falo muito rápido, né? Pelo menos 1,5x ou 1,25x. Então, assista essa aula, escuta novamente quando estiver lá fazendo seu treino, quando estiver caminhando, enfim. Eu acho que quando estiver no Uber, indo para algum lugar, eu acho que faz muito sentido vocês irem olhando para memorizar. Tá bem? Tranquilo? Bom, já sei quando não posso usar vírgula. E agora, quando é que eu tenho que usar? Porque aí é muito fácil, né, Léo? Eu digo, ó, não pode usar vírgula nesses casos. Então eu digo, então não vou usar nunca, né? Beleza, eu já sei quando é que não pode usar. Agora eu tenho que saber quando é que tem que usar, né? Porque a vírgula você peca pelo excesso e pela falta. Se botou onde não devia, perde. Mas também se não botou onde devia, perde também. Então, vírgula não tem isso não. É diferente de crase, sabia? Crase, como tem 1/3 das crases são optativas, o aluno geralmente na dúvida não coloca. Mas no caso de vírgula não tem isso não. Na dúvida, aprenda. É. Não existe não. Existem raríssimas vírgulas que são optativas. Tá? Vamos nós. Quando é que eu tenho que usar a vírgula? Pô, primeira coisa, enumerando, né? Se eu estou listando coisas, enumerando coisas, eu vou separar. Coisas que tenham o mesmo valor sintático, ou seja, coisas pareadas. Pô, Arthur, traduz. Aqui, ó. Estudamos português, matemática, história e geografia. Putz, é óbvio que entre português e matemática e história vai ter vírgula, né, pô? Eu vou dizer assim, estamos português, matemática, história e geografia? Não, pô. Se eu estou listando coisas, enumerando coisas, entre elas tem vírgula, não é fácil? É uma coisa trivial, né? Todo mundo aprendeu isso, acho que ninguém tem dúvida nisso. O que talvez você não saiba é que esta vírgula, e somente esta, este caso específico, na verdade eu vou até mudar aqui, ó, neste caso específico. Neste caso específico, admite-se ponto e vírgula ao invés da vírgula. Vou colocar um quadradinho aqui para ficar bonitinho. Admite-se ponto e vírgula ao invés da vírgula. Ou seja, eu posso dizer estudamos português, vírgula, matemática, vírgula, história e geografia, ou estudamos português, ponto e vírgula, matemática, ponto e vírgula, história e geografia. Essas vírgulas da enumeração podem ser substituídas por ponto e vírgula. É uma coisa que a gente aprende em programação, Léo. Quando a gente está enumerando variáveis, você termina com ponto e vírgula. Por quê? Porque eu estou enumerando. E a lista também. É. Sempre que eu estou listando, enumerando, portanto, tem ponto e vírgula. Então, o pessoal que for para programação aí já se habitue que vai usar isso na programação também. Lá em Python. Tem outro sentido, né? Mas a organização é igual. Eu tenho prova de Python daqui a 6 dias, Léo. Estudou? Estou tentando. Aprendeu?
Tô tentando. Mas temos aí prova em breve, né? Para você que não sabe, o professor Arthur é aluno do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da UFPB. Depois de cursar Letras, Direito e Medicina, eu agora quero entrar na área que eu nunca entrei, que é a área de exatas. Tá pau. Mas cálculo, até agora... Tá gostando? Até agora, cálculo não tá tão pesado. Por quê? Começou com funções, aí função afim, função de segundo grau. Porque já começou com função pesada, né? Função composta, tal, tipo assim. Mas assim, são coisas que eu já sabia. Claro que eu tive que estudar porque as funções são mais complexas, mas tipo, são coisas que eu já sabia o norte, certo? Aí depois foi para limite e começou a ficar um pouquinho mais complexo. Mas me disseram que o próximo estágio, que é derivada, é quando eu vou enlouquecer. Então, por enquanto, eu estou ainda... Porra, cálculo é só difícil por enquanto. Não está uma coisa impossível, não. Eu não sei se é derivado ou se é outro depois de derivada, que você vai ver que tudo que você viu até agora, eles ensinam primeiro o mais difícil para depois te ensinar o mais fácil. Derivada é de boa, depois você aprende. Aí, até agora tá... Assim, tá difícil, claro, mas assim... Não é difícil, tá complexo. É porque é diferente, né? Tá complexo. Agora, programação é tecnicamente mais simples. No entanto... é mais complexo ainda, porque tipo, você tem que ter várias informações antes. Além das regras, tem a sua lógica. Né? Então tipo, a lógica pra mim eu gosto. É boa. Mas eu tenho que memorizar muita coisa que não tô habituado, e como eu já sou velho, né? Tô aí com 31. Não, mas eu acho que programação é... Minha capacidade de decorar tá mais difícil. Mas é pra... eu só não gosto da lógica quando ela vai contra a minha lógica. Eu acho que ainda não aconteceu contigo, mas vai chegar uma hora que... Porque por enquanto as programações estão muito bestinhas, tipo assim, bote isso aqui, isso aqui. Mas a básica é importante, mas vai chegar uma hora que tu vai dizer, não, pra mim faz mais sentido assim, só que não é assim. Ó, então tá aí, pessoal. Nesse caso aí, vírgula ou ponto e vírgula, tá? Tanto faz. Um outro aspecto, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas que a gente vai aprender depois, pra quem quiser, é que existe dois tipos de rol. Rol, pelo amor de Deus, não é rol de Priscila Rol, assim não. Rol não, tá? É rol assim, ó. Rol. Não é rol assim não. Rol não. Rol. Que é o rol taxativo e o rol exemplificativo. Só pra você saber, vou só comentar aqui rapidamente. Rol taxativo é quando só são aquelas coisas. E rol exemplificativo é quando eu estou dando exemplo de outras coisas. Então, por exemplo, nesse caso aqui é um rol taxativo, né? Estudamos português, matemática, história e geografia. Ou seja, física não foi estudada aqui. Para que física também fosse estudada sem eu precisar inserir a palavra física, era só substituir esse E por outra vírgula ou outro ponto e vírgula. Então seria, estudamos português, matemática, história e geografia. Quando eu separo tudo por vírgula ou tudo por ponto e vírgula, cuidado. É tudo vírgula ou tudo ponto e vírgula. Não pode ficar alternando não, tá? Ou tudo vírgula ou tudo ponto e vírgula. Se eu fizer isso, aí eu estou dizendo que eu estudei outras coisas também, mas que esses são exemplos, tá? É o chamado rol exemplificativo. Nesse caso, como termina com E, é o rol taxativo, tá? Certo? Então, só um exemplo aí para vocês, mas enfim, isso é uma coisa bem específica aí. Nesse caso aqui é o rol chamado taxativo. Eu vou deixar esse rol de Priscila Rol riscado aqui para você lembrar que rol não é em inglês não, é rol mesmo, rol, tá? É R-O-L. Tranquilo? Observação. Antes da conjunção E no final, geralmente não se usa vírgula, a menos que os sujeitos das ações sejam diferentes, tá? A gente vai ver isso mais na frente do período composto. O E, ele é uma conjunção, toda conjunção via de regra tem vírgula antes, mas o E só vai ter vírgula se os sujeitos forem diferentes. Já a gente aprende isso, mas eu já antecipei aqui para vocês terem isso em mente. Tranquilo? Segunda regra, vocativo. Vocativo é uma interlocução. Vocativo, para você lembrar, é uma interlocução. Léo, perceba, quando eu falei Léo, ele disse, o quê? Léo, eu chamei Léo. Isso é uma interlocução. Eu estou falando com quem está me ouvindo. Ou estou falando com quem está me lendo, caso seja um texto escrito. Quando eu interajo com o meu leitor, é chamada interlocução. Não é o meu interlocutor, quem está me lendo? Ou seja, quando eu interajo com o meu interlocutor, é uma interlocução.
E toda interlocução é um vocativo. E todo vocativo é isolado por vírgula. Se ligou? Então, sempre que eu tenho uma interlocução, eu vou ter vírgula. Essa regra não serve muito para a redação do Enem, porque no Enem você não faz interlocução porque o texto é impessoal, né? É um texto impessoal. No entanto, fica aí para você aprender que vocativo tem interlocução. Se tem interlocução, isola por vírgula. Olha os exemplos aí, ó. Alunos, prestem atenção na explicação. Né? Tá chamando os alunos, então tem vírgula antes. Prestem atenção, alunos, na explicação. Ou prestem atenção na explicação, alunos. Perceba que onde o vocativo vier sempre tem vírgula, porque ele é sempre isolado. Então, independentemente de onde ele vier, se é no início, no meio ou no final, ele sempre vai ter vírgula porque ele é um termo extra da oração. Se é um termo extra, ele é isolado por vírgulas em qualquer lugar. Então, ordem direta dispensa vírgula, mas vocativo não. Porque vocativo não faz parte da ordem sintática. Ele é uma interlocução, é uma coisa externa, tá? Portanto, fica isolado por vírgulas, tá? Interlocução se isola por vírgulas. Arthur, por que só tem 2 vírgulas no segundo exemplo? Porra, porque eu não tenho como começar a oração com uma vírgula antes, né? Nem tenho como colocar uma vírgula antes da exclamação. É por isso que ele está entre vírgulas só no meio, mas, enfim, ele está isolado por vírgula. Tá? Tranquilo? Suave? Leozinho, eu vou dar um intervalo de 2 minutos. Eu vou tomar uma aguinha, porque eu já falei que sobe. 40 e tantos minutos sem parar de falar. Beleza. Galera, segura aí. Você que está assistindo ao vivo, segura aí 2 minutos que eu vou tomar uma água. 2 minutos mesmo, contado de relógio. E para você que está gravado... Vai passar assim, ó. Vai passar assim os 2 minutos, ó. I'm back. O bom é que quem está assistindo gravado sumiu, aí depois I'm back. Acaba aqui. Depois do estalo, I'm back. Vamos embora. Galerinha, o que é que a gente aprendeu até agora do uso de vírgula? Basicamente 2 coisas que você já sabia, né? Que quando eu estou listando coisas de mesmo valor sintático, ou seja, enumerando coisas, eu separo por vírgula ou ponto e vírgula. E que o vocativo é isolado por vírgula. Perceba que eu não falei de ponto e vírgula no vocativo. Por quê? Porque é exclusiva para uso de enumeração. Então, o vocativo é sempre isolado por vírgula. Se ele vier no início, no final ou no meio, sempre isolado por vírgulas, tá? Vamos agora para outra coisa que fica com vírgulas, que é o aposto explicativo. Tem 2 tipos de aposto, o aposto explicativo e o aposto restritivo. Eu vou dar aqui os 2 exemplos para vocês antes de ir para o exemplo que está aqui no nosso e-book. Se eu disser assim, ó. Neymar, jogador do Santos, vai para a Copa. Tá? Léo, jogador do Flamengo. Não, mas você já entendeu o exemplo. Vai para a Copa. Perceba só. Eu sei que existem vários Léos e vários Neymars. Mas dentro de um contexto comunicativo, quando eu falo Neymar, todo mundo sabe quem é, não sabe? Portanto, o jogador do Santos não está restringindo, explicando quem é Neymar. Né? Não está explicando, não, desculpa. Não está especificando quem é Neymar. Está explicando. Ó, Neymar, que é jogador do Santos, vai para a Copa. Esse jogador do Santos aqui, ele está explicando algo único. O Neymar é único, está explicando algo único. Tudo que explica algo único fica entre vírgulas. Então, Neymar, jogador do Santos, vai para a Copa. Jogador do Santos fica entre vírgulas. Por quê? Porque é um aposto explicativo. Está explicando quem é Neymar. Mas quando eu digo Léo, jogador do Flamengo, vai para a Copa. Léo, você vai para a Copa? Não. Você joga no Flamengo? Não.
Ou seja, Léo tem vários. Eu estou especificando o Léo, jogador do Flamengo, que é o Léo Pereira. Aí vai. Eu estou especificando. Ou seja, eu estou restringindo qual dos Léos vai para a Copa. Jogador do Flamengo também é um aposto. Porque também tá se referindo a Léo. Mas não está explicando algo único. Está restringindo um entre vários. Portanto, não tem vírgula. Se ligou? Sempre que eu explico algo único, tem vírgula. Sempre que eu restringo um entre vários, não tem vírgula. Então, vou até colocar aqui, ó. Explica algo único. Entre vírgulas. Vírgulas. E esse segundo? Restringe um entre vários. Não tem vírgula. Se ligou? Ou seja, se eu estou explicando algo único, entre vírgulas. Se eu estou restringindo um entre vários, não tem vírgula. Portanto, quem vai definir que é vírgula ou não é o quão único é esse elemento que é o sujeito. O quão único é este elemento. Neymar ou Léo? Neymar é algo único, fica entre vírgulas. Léo não é algo único, não fica entre vírgulas. Agora, seu César. Léo César vai para a Copa. Aí, se eu dissesse Léo César, jogador do Souza, vai para a Copa. Aí, jogador do Souza ia explicar quem era Léo César, porque Léo César é algo único. Mas Neymar é algo único também. Mas Léo não é algo único. Léo é algo geral, é um entre vários. Portanto, dispensa vírgula. Tá fácil? Só coloca vírgula se for algo único. Olha o exemplo que eu trouxe aqui, ó. Machado de Assis, autor de Dom Casmurro, é considerado o maior escritor brasileiro. Machado de Assis é algo único? Sim ou não? É evidente. Se é algo único, autor de Dom Casmurro explica algo único. Se ele explica algo único, vem entre vírgulas. Tranquilo? Suave na nave, tranquilo como um esquilo. Quando dá aula no fundamental, aprende essas coisinhas. É. Eu vou dar um exemplo muito comum na redação, tá? Eu vou dar outro exemplo aqui para ficar mais fácil ainda para vocês entenderem que é muito comum na redação do Enem. O cara escreve assim, ó. Paulo Freire, professor brasileiro, defende a educação. Isso é legal, isso, Léo. A educação. Aí olha a outra. O professor brasileiro Paulo Freire defende a educação. Aí vamos lá. Essa vai para você, Léo. Se você aprendeu. Paulo Freire, professor brasileiro, defende a educação. Vou colocar a vírgula aqui, ó, entre professor brasileiro. Tá certo ou tá errado? Paulo Freire, professor brasileiro, defende a educação. Tá certo? Por que tá certo? Tá errado. Não, tá certo ou tá errado?
Tá certo. Tá certo. Mas por que tá certo? Mesmo caso de Neymar. É. Porque Paulo Freire é algo único. Isso. Se é algo único, o que explica algo único fica entre vírgulas. Corretíssimo. Segundo caso. O professor brasileiro, vírgula, Paulo Freire, vírgula, defende a educação. E aí, tá certo também? Ah, porque ele tá especificando o professor brasileiro. Tá não. Aprendi não. E qual a diferença? Se você colocar vírgulas aqui do lado de Paulo Freire, você acabou de me matar. Por que você acabou de me matar? Você me matou. Você matou seu irmão. Você matou Paulinho, matou Ramon, matou Zil. Matou todos nós. Por quê? Por quê? Explica. Porque, veja o exemplo 1. Paulo Freire, professor brasileiro, defende a educação. Paulo Freire é algo único. Quem é que defende a educação? Paulo Freire. Professor brasileiro está explicando algo único, correto? Fica entre vírgulas. No segundo exemplo, quem é que defende a educação? O professor brasileiro. Professor brasileiro é algo único? É algo único? Só tem um? Não é. Não é. Tem vários, né? Portanto, não pode ter vírgula. Essas vírgulas aqui estão erradas. Agora, olha só que coisa interessante. Por que eu disse que você matou eu, matou seu irmão, matou todo mundo? Porque se você colocasse professor brasileiro, Paulo Freire, desculpe, entre vírgulas, só existia um professor brasileiro e o nome dele era Paulo Freire. Ou seja, você matou todo mundo. Se ligou? Ou seja, eu não posso jamais colocar vírgula após aquilo que não é único. Professor brasileiro não é único. Então, se eu boto Paulo Freire e professor brasileiro é entre vírgulas. Mas se eu boto o professor brasileiro Paulo Freire não é entre vírgulas. Aí tem uma frasezinha que eu coloquei que dá para você memorizar. Ó. Quem eu sou me explica, mas eu não explico quem eu sou. Quem eu sou me explica. Professor brasileiro explica Paulo Freire. Mas eu não explico quem eu sou. Paulo Freire não explica professor brasileiro. Pegou? Não é fácil? Tranquilo, galerinha? Suave? Então, cuidado com isso aí. Tem muita gente que bota assim, ó. O filósofo grego, vírgula, Aristóteles, vírgula, porra, Sócrates fica puto. Aí mataram os outros. Sócrates, Platão, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito de Efeso, todos ficam putos. Porque eles, meu irmão, só tem Aristóteles, é? Agora, se eu digo o filósofo grego Aristóteles, beleza. Mas Aristóteles entre vírgula não pode. Agora, se eu disser Aristóteles, filósofo grego, pode. Porque Aristóteles é algo único, o filósofo grego entre vírgulas está explicando algo único. Ah, Arthur, mas eu conheço um cara, meu vizinho, que o nome dele é Aristóteles. Pô, é óbvio que o Aristóteles que você coloca na redação do Enem não é o seu vizinho, né? Evidentemente, é o filósofo. Então é algo único, tá? Tranquilidade, beleza pura, suave. Vamos lá. Outra coisinha que fica entre vírgulas é o chamado adjunto adverbial deslocado. Vamos com calma. Quando aparece esses nomes assim, os caras dizem, porra, aí é foda, começou a complicar. Não, é fácil, pô. Vamos igual a... Eu não consigo não tirar a onda, bicho. Eu vou ter que tirar a onda. Faça igual a Jack, o estripador. Vamos por partes. Horrível, né? Ó, adjunto adverbial deslocado. Gramática, o segredo é ir por partes. Adjunto, o que é uma coisa adjunta? Tá junto. Adjunto, tá junto. Adverbial, tá junto do verbo. Deslocado, não tá no final. Lembra que eu disse que tudo que era extra era no final? Então, tudo aquilo que altera o verbo se não vier no final é isolado por vírgulas.
Arthur, como assim altera o verbo? Alterar o verbo são aquelas palavrinhas que vão exercer sobre o verbo tempo, lugar. Tempo, lugar ou modo. Tudo aquilo que exercer sobre o verbo tempo, lugar ou modo é chamado de adjunto adverbial. E ele tem que ser deslocado. Na manhã de ontem, os estudantes fizeram prova. Porra! Na manhã de ontem é quem? Não. É o quê? Não, ó. É só olhar para a oração, pô. O verbo é fizeram. Deixa eu botar amarelo, que verde no verde é foda. Fizeram. Quem fizeram? Os estudantes. Fizeram o quê? A prova. Sujeito, verbo, complemento verbal. Estrutura sintática essencial. Na manhã de ontem, nem é quem, nem é o quê. Isso aqui é quem. Isso aqui é o quê? Na manhã de ontem é quando. Quando. Quando? Nem é quem, nem é o quê. É extra. Se esse extra vier no final, sem vírgula. Mas se ele vier fora do final, isolar por vírgula. Como assim, Arthur? Se eu escrevesse assim, ó. Os estudantes fizeram a prova na manhã de ontem. Nenhuma vírgula. Por quê? Se liga só. Os estudantes. Sujeito. Fizeram o verbo. A prova. Complemento verbal. E na manhã de ontem? Coisa extra. Mas coisa extra, que nesse caso aqui é o adjunto adverbial de tempo, não vem no final? Se vier no final, tá tudo certo. Então, ó, adjunto adverbial, aqui é o complemento verbal, aqui é o verbo, aqui é o sujeito. Se vier no final, não tem vírgula. Por quê? Porque a gente falou lá no início, ordem direta dispensa vírgula. Ordem direta dispensa vírgula. Então, se ele vier no final, não tem vírgula. No entanto, se ele vier deslocado, ó, deslocado, aí tem vírgula. Aqui ele foi antecipado, ó. Na manhã de ontem, vírgula, os estudantes fizeram a prova. Os estudantes, na manhã de ontem, fizeram a prova. Por que tem duas vírgulas aí? Muito simples, pô. Os estudantes é o quê? Sujeito. Fizeram. Verbo. A prova. Complemento verbal. Eu posso separar o sujeito do verbo por uma vírgula? Posso não. A primeira regra. Não pode separar a estrutura sintática essencial. Regra proibitiva. Mas eu disse lá atrás. Eu vou até voltar para você ver, ó. Eu disse aqui, ó. Só com parzinho, ó. Só com parzinho. Tá vendo? Só pode ter vírgula do lado do verbo se tiver parzinho. Aqui o parzinho, ó. Uma, duas. Parzinho. Parzinho. Se tem parzinho. Eu tô apanhando pro programa aqui, isso lá. Se tem parzinho, tudo certo. Se ligou? O parzinho é o adjunto adverbial translocado. Só uma observação. Todo e qualquer adjunto adverbial translocado ou deslocado, ele pode estar entre vírgulas. Qualquer um.
Essa observação aqui. Então, um quadrinho aqui bonitinho. Ó. Pegar um quadrinho aqui vermelho. Tchau. Escrever aqui um negocinho bonitinho. Todo advérbio deslocado pode ser isolado por vírgulas. Certo? No entanto, só os longos precisam ser isolados. Eu tô até sendo redundante aqui, ó. Ser isolados por vírgula. O que significa isso? Todo e qualquer adjunto adverbial, todo e qualquer advérbio, se ele não tiver no final, tiver deslocado, ele pode ser isolado por vírgula. Pode ter uma palavra, 2, 27, qualquer um pode ser isolado por vírgula. Agora, ele só precisa ter se ele for longo. Léo, eu vou ter que tirar onda nesse aqui, porque sem tirar onda o professor não aprende. Léo, vocês sabem que Léo era um homem casado, né? Um homem noivo. Já noivou, Léo? Já anunciei aqui público que você tá noivado. Imagine só, Léo, que Ana, sua noiva, doutora Ana, ex-aluna nossa aqui, foi aprovada em medicina. Doutora Ana chega pra você e diz assim, ó, Léo... Já era minha namorada antes de ser aluna, tá? É verdade. Aí, doutora Ana chega pra Léo assim e diz, Léo, nossa relação esfriou. Não tô mais com aquele mesmo gás do início. Eu acho que a gente precisa de mais uma pessoa para essa relação. Ou seja, ao invés de sermos 2, seremos 3. Tá na moda, né? Tá na moda. E aí, Léo, se Ana fizer isso, você continua ou você separa? Separa, né? Ou seja, se tiver 3, é gente demais, tá longo demais. Separa. Não é assim? Aí tu vai decorar isso para a regra do adjunto adverbial. O que é um adjunto longo? Porra, tem gente demais, 3. Até 2, até um casal roda. O cara pode ficar bem sozinho. Eu agora tô sozinho, tô solteiro. O cara pode ficar bem. Tô bem, ó. Tô até mais magro, bonitinho. É. Mais caprichado. Mais caprichado, né, Léo? O cara pode estar bem de casal? Pode, Léo tá aí feliz de casal com Ana. Agora, de trisal, o cara fica feliz? Com todo respeito, viu? A quem fica feliz assim. Mas via de regra, não, tem que separar. É mais difícil. Ou seja, 3 é demais. 3 tem que separar. Então, o que é um adjunto longo que eu preciso ter vírgula, que eu preciso separar? Aquele maior ou igual a 2. Não, desculpe. Maior ou igual a 3. Então, se tiver 3 ou mais palavras, precisa separar. Exemplo. Vou baixar aqui para dar para botar o exemplo aqui, ó. Exemplo. Com o exemplo fica mais fácil, ó. Exemplo. Se eu disser assim, ó, no Brasil. Ops. Se eu disser assim, ó, no Brasil. No Brasil, pode separar por vírgula? Pode. Qualquer advérbio pode. Como é que eu sei que no Brasil é advérbio? Ó, menino, tem aqui, ó. Advérbio, ó. Tempo, lugar ou modo. No Brasil é lugar, né, porra? Então é advérbio. No Brasil. No Brasil, pode ter vírgula.
Mas precisa? Não, porque só tem duas palavras, ó. No Brasil é casal. O casal pode ficar junto. Então, pode ter vírgula. Mas se eu disser assim, ó. No Brasil odierno. No Brasil odierno. Pode ter vírgula? Pode. Mas além de poder, precisa. Por quê? Porque tem 3 palavras. Ou seja, tem gente que, para não aprender isso, sempre coloca vírgula. Pô, tem advérbio, coloca entre vírgulas. Cuidado com isso, tá? Porque aí você vai entrar num outro erro da gramática, que é o chamado truncamento. O teu texto está muito truncado, está cheio de vírgula. Lembra que eu disse que raras vírgulas são opcionais? Pronto. Uma das raras vírgulas opcionais são as vírgulas que isolam advérbios com 2 ou menos palavras. Então, se eu digo, o problema no Brasil encontra significativos entraves. O problema no Brasil encontra significativos entraves. Não tem vírgula nenhuma, pô. Mas poderia ter? Poderia. Eu poderia colocar o problema, vírgula, no Brasil, vírgula, encontra significativos entraves. Significativos ainda é modo, o cara poderia botar. O problema, vírgula, no Brasil, vírgula, encontra, vírgula, significativos, vírgula, entraves. Puta merda. Truncado demais o texto, travado, vai perder ponto na gramática. Não bota nenhuma, pô. Agora, se fosse assim, ó. O problema no Brasil odierno encontra significativos entraves. O Brasil, vírgula, no problema. O problema, vírgula, no Brasil odierno, vírgula, encontra significativos entraves. Só coloco quando for longo. Fácil? Fácil? Tranquilo? Pois show. Outra coisa. Tudo aquilo que eu for explicar ou retificar fica entre vírgulas, tá? Ou seja, tudo aquilo que eu for explicar ou retificar. A gente usa muito isso na redação e na escrita, quando a gente fala assim, ou seja, isto é. Então, sempre que eu coloco essas expressões, ou seja, ou isto é, elas ficam entre vírgulas, né? Por quê? Porque elas estão explicando ou retificando algo que eu disse. Está querendo explicar melhor. Então, tanto ou seja fica entre vírgulas, quanto aquilo que ele traz. Então eu digo, Léo, ou seja, meu amigo, é feliz. Então eu digo, Léo, vírgula, ou seja, vírgula, meu amigo, vírgula, é feliz. Por quê? Porque o meu amigo, que é o que o ou seja está trazendo, que é explicativo, fica entre vírgulas, e o ou seja sozinho fica entre vírgulas. Se ligou? Então são 3 vírgulas, ó. Uma para começar, uma depois do ou seja, e outra depois daquele que ele traz. Certo? Tanto ou seja quanto isto é. Até puxar uma setinha aqui para você lembrar. Ou seja, isto é. Não só, né? Eu coloquei outros exemplos aqui. Ou seja, isto é, por exemplo, ou melhor, aliás, a saber, além disso. Mas via de regra, o que a gente mais usa, ou seja, barra isto é. E aí tem que lembrar. Tanto fica entre vírgulas o elemento, quanto também aquilo que ele traz. Certo? Tranquilo? Suave? Bom, né, Léo? Tranquilinho, né? Essa aula é longa, né, rapaz? Mas o cara aprende. Outra coisa que geralmente tem vírgula, a gente não usa muito isso na redação, mas ocorre muito, que é a zeugma. Ixi, aí, zeugma. Diga aí, Léo. Zeugma. Parece o nome da primeira chefe do cabo, né? A primeira chefe, não é sempre alguém chato, aí tipo... Tem... Eu só, tá a minha primeira filha. Foi? A minha primeira chefe, pelo amor de Deus. Aí, tem nome de primeira chefe, é Zeugma. Ó. Eu prefiro café. Ela, chá. Pô, tem um ponto e vírgula e uma vírgula aqui, pô. Por quê? Ponto e vírgula a gente já aprendeu, tá enumerando, né? Eu, isso, ela, aquilo. Então, eu tô enumerando 2 orações. Portanto, ponto e vírgula. Essa aqui a gente já sabe. Isso aqui a gente já sabe. Isso aqui é por causa da enumeração. A gente já aprendeu isso aqui.
É numeração. Tem nada a ver com essa regra de agora. A regra de agora é esse entre ela e chá. Pô, Arthur, mas tá parecendo que tá separando a estrutura sintática essencial. Tá não, porque falta o verbo, né? Ela prefere chá. Faltou o prefere. Tá ligado? O prefere tá oculto. E o que deu a zeugma? A ocultação proposital do verbo para evitar a redundância. De novo, o que é zeugma? A ocultação proposital do verbo para evitar a redundância. Eu tirei o verbo aí para não ficar. Eu prefiro café, ela prefere chá. Pô, prefere duas vezes, pô? Redundância. Repetir o radical, o verbo duas vezes na mesma oração. Repetição. Vou perder ponto na competência 4 na redação. Para evitar isso, eu faço o zeugma, oculto o verbo, de forma proposital. Mas se eu ocultei o verbo, eu tenho que sinalizar que ali, nessa estrutura sintática essencial, falta somente o mais essencial, que é o verbo. Então, faltou o verbo, eu boto vírgula. É basicamente isso. Faltou o verbo, tem vírgula. Aqui é zeugma. Ocultei propositalmente o verbo para evitar a redundância. Zeugma, tá aí. Tem vírgula, tá? Então, vou até colocar aqui entre aspas, ó. Sinaliza que falta o verbo. Se tem zeugma, coloca vírgula. Tranquilo? Porra, separação de local e data. Eu coloquei isso aqui, mas enfim, não se usa isso na redação, mas porra, você vai usar num documento, uma coisa que você vai usar na sua vida, você tem que saber que quando você bota Brasília, 15 de março de 2026, você tem que botar uma vírgula. João Pessoa, 21 de maio, hoje é 20, né? João Pessoa, 20 de maio de 2026. Pô, é óbvio que entre o lugar e a data vai ter uma vírgula separando, tá? Então, isso aqui é só para você decorar, não se usa na redação, mas para você saber que, porra, local, data, você vai separar por vírgula, tá? Suave, fácil. Esses últimos dois a gente não usa muito na redação não, tá? Então, é mais para você saber a nível de... É como vocativo, não se usa muito não. Agora, expressões retificativas a gente usa muito. O adjunto deslocado usa bastante. O aposto explicativo usa bastante. E a numeração também. Então, vou até marcar aqui do lado os que se usa muito na redação. Ó. Se usa muito na redação. Se usa muito na redação. 2. Se usa muito na redação. Muito. 3. Se usa muito na redação. 4. Até agora só esses 4. Tá? E os outros não se usa tanto na redação, mas se usa pra vida, né, bicho? Então, tem que saber. Vamos agora ao período composto. A gente falou lá no início da aula, uma revisãozinha de sintaxe, que período, ó, são frase, expressão que tenha sentido. Oração, uma frase com verbo. Período, distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos ela pode ser simples ou composta. Simples, só tiver uma oração. Composta quando tem mais de uma oração. Então até agora a gente viu coisas que só tinham uma oração. Agora a gente vai ver quando tem mais de uma oração. Quando o período é composto, ele tem dois tipos de período composto. O período composto por coordenação ou o período composto por subordinação. O período composto por coordenação são orações independentes. Lembra da tua coordenadora da escola? Mulher independente, né? Ou se for um homem independente. Então, período composto por coordenação. O pessoal lá do Ablis, né, tem Laís, que é uma mulher independente, tem Dona Graça, que é uma mulher independente. O pessoal lá do nosso curso tem Polly, que é uma mulher independente. Ou seja, lembra? Coordenadora, mulher independente. Período composto por coordenação, orações coordenadas, orações independentes. Tem sentido sozinha. Léo é feliz, eu bebo água. O que é que tem a ver Léo ser feliz com eu beber água? Percebe? Tipo assim, são coisas independentes. Então, são orações coordenadas. Orações coordenadas vão ter vírgula. Então, sempre que eu tiver duas orações independentes, vai ter vírgula no meio. Tem dois tipos de oração coordenada. Ixi, Arthur, tá complicando, é fácil. Pô. As assindéticas e as sindéticas. Ixi, complicou, fácil demais. Pô. Sindético vem de síndeto. Síndeto é um conectivo.
é uma conjunção. Então, sindética tem conjunção. Assindética, A é um prefixo de negação. É igual a aluno. Sabia que aluno é um prefixo de negação? Luno do latim é luz. Aluno é sem luz. É porque o conhecimento não ilumina e não liberta. Então o aluno está no escuro, o conhecimento vem e liberta. Não é massa? Então, aluno sem luz. Assindética sem síndeto, sem conectivo. Pô, Arthur, e pode ter duas orações sem conectivo? Pode, aqui ó. Chegou, sentou, abriu o caderno. Pô, chegou, vírgula, sentou, vírgula, abriu o caderno. São 3 orações. Gente, são orações? Sim, né? É um verbo. Chegou é um verbo, sentou é um verbo, abriu outro verbo. Sempre que é um verbo é uma oração. Tô listando verbos. Ah, então isso é numeração. Não, é numeração, eu listo coisas, pessoas, nomes. Quando eu listo verbos, isso é orações assindéticas. Orações coordenadas assindéticas. Orações coordenadas assindéticas separadas por vírgula. Orações adversativas. Pô, adversativa. É oposição, né? Mas, porém, todavia, but. Não, but é em inglês. Mas tipo, contudo. São conectivos adversativos. Sempre que eu uso um conectivo adversativo, também tem vírgula antes. Se liga só que a vírgula é sempre antes do conectivo, tá? Na assindética também, a vírgula é antes da oração. A oração não tem síndeto, não tem conectivo. Mas quando tem conectivo, a vírgula não é depois do conectivo, e sim antes, tá? Vou colocar aqui, ó. Vírgula antes do conectivo. Vírgula antes do conectivo. Tá? Antes. Então, ó. O mais, porém, contudo, todavia, entretanto, vai ter vírgula antes, tá? Também pode ser conclusivas, ó. Logo, portanto, por isso, assim, também vai ter vírgula antes, tá? E pode ser explicativa, pois, porque, o que, quando é no sentido de porquê. Então, também vai ter vírgula antes, ó. Não estudou, vírgula, portanto, não passou. Estudo bastante, vírgula, pois a prova será difícil, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, 3 exemplos de orações coordenadas que você vai separar por vírgula. Só uma questão que eu coloquei aqui, uma observação, é as orações aditivas também tem vírgula. Só não tem se o conectivo for e. Por quê? Tu vai decorar um negocinho agora importante, vai se levar pra tua vida, tá? Até por estar aqui, ó. Vamos decorar isso que é importante. Todo conectivo tem vírgula. Todo conectivo tem vírgula. Todo conectivo tem vírgula. Todo conectivo tem vírgula. Apareceu o conectivo tem vírgula. Beleza? Suave? Todo conectivo tem vírgula. Todo mundo? Todo conectivo tem vírgula. Pô, fácil demais. No entanto, assim como sua mãe prefere seu irmão... Essa machuca, né? Seca assim do nada. Assim como sua mãe prefere seu irmão... Pesado, hein? A gramática também tem seu filho preferido. Ela chegou em casa com o chinelo na mesa assim, diz: todo conectivo, vocês tudinho vão ter que usar vírgula. Aí o mais novo, geralmente é o mais novo o preferido. Na sua casa também, Léo, o mais novo é o preferido? Não, o mais velho. Mas o preferido é Gustavo, é? É, mas aí ele diz que é o mais novo. Ele disse que é o mais novo? É, mas não é não. Claramente não. E nós estamos falando de amor. Estamos falando de preferência. Tá. Então vamos lá. O I, que é o mais novinho, um menorzinho, ele é o preferido. Aí a gramática diz: todo mundo tem que ter vírgula. Aí o I disse: até eu, mãe. Ele fez: não, meu filho. Você não precisa, não. Aí o I, todo animadinho, disse: eita. Aí olhou pro porquê, olhou pro pois, olhou pro mais. Aí disse: ah, vocês são ninguém, ó. Manhã me deixou sem vírgula. Todo feliz. O I todo felizinho, sem vírgula. Quando ele tava saindo de casa, ela fez: epa! Ele disse: opa, mãe. Ele fez: cuidado. Se você unir duas orações com sujeitos diferentes, você tem vírgula. Aí ele disse: como é? Ele disse: é o seguinte. Você está dispensado da vírgula. Certo? Mas,
Se você unir duas orações com sujeitos diferentes, tem vírgula. Exemplos. Agora, se eu botar assim, ó. O Estado e a sociedade devem... Tarará. Segue aí. O Estado deve agir e combater. O Estado deve agir e a sociedade precisa fiscalizar. O Estado e a sociedade devem... Só para isso aqui não ficar incompleto, que eu tenho toque, vou botar agir. O Estado e a sociedade devem agir. Esse I tá ligando orações com sujeitos diferentes? Não. O que vem antes dele não é uma oração? É o Estado. Cadê o verbo para ser oração? Ele tá ligando dois termos dentro da mesma oração, dois núcleos do sujeito. Ó. Devem agir. Quem devem agir? O Estado e a sociedade. Eu estou ligando duas coisas de mesmo valor sintático. Então esse I não tem vírgula. Sem vírgula. Sem vírgula. Por quê? Porque ele está dispensado da vírgula. A mãe dele disse. É só se ele juntar orações com sujeitos diferentes. O Estado deve agir e combater. Tá ligando duas orações? Sim. Agir é uma, combater é outra. Mas o sujeito é o mesmo? Vamos ver? O Estado deve agir. E quem é que deve combater? O Estado também. Ou seja, mesmo sujeito. Sem vírgula. Mas se liga nessa, ó. O Estado deve agir e a sociedade precisa fiscalizar. Quem é que deve agir? O Estado. Quem é que precisa fiscalizar? A sociedade. Sujeitos diferentes. Esse I tem vírgula antes. Tem vírgula. Se ligou? Se o I liga orações com sujeitos diferentes, vírgula antes. Fácil. Trivial. De boa. Certo? Aqui tem essa explicaçãozinha. Orações subordinadas. Agora vamos para as subordinadas. Orações subordinadas são 3 tipos, tá? Vou colocar aqui para vocês. Orações subordinadas. Orações subordinadas. Eu disse a vocês que as orações coordenadas são aquelas independentes, lembra? Período composto por coordenação. As orações são independentes. Já as subordinadas não são independentes, elas são dependentes. Subordinadas são dependentes, ó. Dependentes. Dependentes. Elas dependem uma da outra para ter sentido. Na verdade, tem uma principal e outra que depende dela para ter sentido. Pois bem. 3 tipos. Substantivas. Adverbiais. E adjetivos. Para tu aprender. Substantivas não tem vírgula. Por quê? Exerce função de substantivo, não vai ter vírgula. Adverbiais tem vírgula, pô. Faz função de advérbio, patrão. E é sempre uma oração longa, então advérbio longo, já aprendeu, tem vírgula. Substantivo, por que não tem vírgula? Porque faz função de substantivo. Faz parte da oração principal.
Eu vou dar exemplo já para ficar mais fácil. E as adjetivas? Aí depende. Tem 2 tipos. Tem as explicativas e as restritivas. A gente já aprendeu isso lá em aposto. Vê se tu decorou, Léo. Explicativo tem vírgula, sim ou não? Tem. Isso mesmo, Léo, tem vírgula. E restritiva tem ou não? Não tem vírgula. Para decorar. R de restritiva, R de retire as vírgulas. E de explicativa, E de entre vírgulas. Certo? Então, explicativo tem vírgula, restritiva não tem. Então, para tu memorizar aí, ó, oração subordinada. Aquelas que são dependentes, aquela que sozinha não tem sentido, precisa da outra para ter sentido. Substantiva não tem vírgula. Por quê? Porque faz função do substantivo, é um elemento essencial na oração. Aquela conjunção que interliga é chamada pronome relativo, é um pronome que compõe o texto. As adverbiais sempre tem vírgula, porque faz função de advérbio. E as adjetivas, cujo pronome também é um pronome relativo, no entanto, se explica, mesmo lógico do aposto, se explica entre vírgulas, se restringe sem vírgula. Certo? Fácil? Vou mostrar os exemplos aqui, ó. Orações subordinadas adverbiais, ó. Quando chegar em casa, faça os exercícios de redação. O sujeito aqui é oculto, né? Que é você. Quando chegar em casa, você faça os exercícios de redação. Quem faça? Você, sujeito oculto. Faça o quê? Os exercícios de redação. Quando chegar em casa, é tempo, pô. Quando chegar em casa. Quando chegar em casa. É uma oração adverbial. Tem função de advérbio, ó. Tempo. Quando. Portanto, tem vírgula. O aluno, embora estivesse cansado, continuou escrevendo o texto. É uma concessão. Tipo, apesar de estar cansado, ele continuou escrevendo o texto. Continuou escrevendo. Quem continuou? O aluno. Continuou escrevendo o quê? O texto. Tu entende que, embora estivesse cansado, é uma concessão? É um advérbio, está dizendo o modo. Apesar de estar cansado, esse cara fez. É um advérbio, pô. Sendo que é um advérbio que tem verbo. Advérbio com verbo é chamado de oração adverbial. A oração adverbial fica entre vírgulas. Certo? As adjetivas tem vírgula, as explicativas. Não tem vírgula, as restritivas. Olha o exemplo. Se eu escrevo assim, ó, os alunos que estudaram muito foram aprovados. Significa, portanto, que todos os alunos estudaram e todos foram aprovados. Por quê? Porque se eu coloquei vírgulas, é porque isso é algo único. Você ligou? Se eu coloquei vírgula, é algo único. Os alunos são algo único. Lembra? Eu só coloco entre vírgulas aquilo que eu explico, algo único. Então, que estudaram muito está explicando algo único. Então, todos os alunos, né? Estudaram e todos foram aprovados. Agora, quando eu coloco sem vírgulas, esse que estudaram muito não está mais se referindo a todos. Está restringindo especificando qual dos alunos ou quais dos alunos foram aprovados. Somente aqueles que estudaram muito. Se ligou? É a mesma coisa do aposto, sendo que tem verbo. O aposto com verbo é chamado de oração adjetiva. Se ligou? Aposto com verbo, oração adjetiva. Se explica, é explicativo, aposto explicativo tem vírgula. Se restringe, é um aposto restritivo, não tem vírgula. Fácil. Não é simples? Tranquilo? Arthur, tu falou que as substantivas não tem vírgula e eu não consigo enxergar uma oração subordinada substantiva. Só um exemplo, ó. Tá aqui, ó. Exemplo. Oração subordinada substantivo.
Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. É importante que você estude. É importante que você estude. Que é a oração principal? A oração principal está aqui, ó. É importante. É importante. É importante o quê? Que você estude. Tu entende que essa oração principal aqui tá faltando alguma coisa nela? É importante. O que é importante, pô? O quê? O que é importante? Que você estude. Essa segunda oração, como é que eu sei que é uma outra oração? Tem verbo, pô. É um verbo, estude é outro verbo. Esta outra oração, que é a oração subordinada, ela complementa o sentido da anterior. Sem ela não tem estrutura sintática, porque fica faltando informação. Sempre que falta informação é um substantivo. Então a oração subordinada, substantiva. É diferente das outras, pô. Olha só. Os alunos que estudaram muito foram aprovados. Tira isso. Os alunos foram aprovados. Tu entende que o que estudaram muito é informação adicional? Não é algo essencial. Vou dar um exemplo das subordinadas, das adverbiais. Mesma coisa, ó. Faça os exercícios de redação quando chegar em casa. É extra, pô. O essencial é faça os exercícios de redação. É uma informação adicional. Aqui, ó. O aluno continuou escrevendo o texto. Embora estivesse cansado, é uma coisa extra. Ou seja, as coisas extras são entre vírgulas. Extras são entre vírgulas. Por quê? Porque é uma coisa adicional, não é essencial para entendimento do texto. Ajuda, mas é uma coisa extra. Já aqui não, aqui ele faz parte da estrutura sintática. Porque eu não posso dizer só é importante. Porra, o que é importante? Então se ele compõe lá, eu não posso ter vírgula. Porque ele está fazendo a função de um elemento sintático essencial. Nesse caso aqui, o objeto direto. É uma oração subordinada substantiva, objetiva. Na verdade, essa daqui não é nem objetiva direta, porque como o verbo é de ligação, que ela é predicativa do sujeito. Oração subordinada substantiva, predicativa do sujeito. Não precisa saber disso tudo, não. Só precisa saber o seguinte. Ela é uma oração subordinada substantiva. Ela não é extra. Tudo que não é extra não tem vírgula. Porque faz parte da estrutura sintática essencial. Fácil? Pegou? Tranquilo? Terminou. Só isso. Não é fácil? Só isso, pô. Vou até marcar aqui, porque isso aqui também é importante para a redação, tá? Então eu disse que a vocês que ia marcar tudo aquilo que era importante para a redação do Enem. Isso aqui também é importante. As orações com nada também. Tudo isso aqui é importante para a redação, tá? Pegaram tudo? Tranquilo? Agora, Leozinho, tu vai jogar na tela a vinheta, certo? E quando a vinheta voltar, eu vou dar um tiro aqui. Eu vou resumir todas as regras. Tudo isso que a gente viu hoje, eu vou resumir de uma vez aqui para vocês. Certo? O grande resumo. A lá Telecurso 2000. Esse menino não sabe o que é isso, não é do tempo deles, não. Mas Telecurso 2000 eram umas aulas que tinha na Rede Globo, para passar logo cedo de manhã. Muito cedo, que era ensinando, tanto coisa do ensino médio quanto também ensino técnico. Era logo cedo. Era bom. Aí eu gostava demais de Telecurso 2000. Depois pesquisem lá no YouTube. Telecurso 2000, pra vocês verem. O cara aprendia muita coisa. Eu só acordava cedo pra assistir Telecurso 2000. Não, eu tenho que ir pra aqui. Na época eu estudava de tarde. De manhã eu só acordava. Eu acordava, assistia Telecurso 2000 e ia dormir de novo. Quando tinha futsal, alguma coisa que eu ia. Mas tipo, via de regra, ou natação, que eu fazia futsal e natação. Assistia enquanto comia pra ir pra escola, mas eu só assistia Não, quando já tava lá. eu gostava demais, pô. Eu era fã de Telecurso 2000. Não, eu também gostava.
Eu juntava os dois, né? O útil e o agradável. No começo eu não gostava não, mas depois eu comecei a gostar. Se liga só. Léo vai jogar na tela a vinheta. Quando ele voltar, ó, tiro certo. Vou resumir. Diz aí um tempo, Léo, já sei. Quanto tempo um aluno tem para resolver uma questão de matemática no Enem? 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos. Tem como tu jogar na tela um cronômetro? Regressivo, um timer? Agora não, mas eu posso deixar Na edição? na edição. Pronto. Eu vou colocar aqui pra mim, pra eu me orientar. Em 3 minutos. Bota aí pra tu e na edição aparece uma telinha pra ele. Show. Em 3 minutos, eu vou resumir essa aula todinha. Quanto tempo tem de aula, Léo, até agora? 1h40. 1h40 de aula, que é 2 horas aula, né? Que o pessoal geralmente tem. 100 minutos. Eu vou resumir 100 minutos em 3. Tá bom? Ô louco, meu! Quem sabe faz ao vivo! Tem um aluno que era Caio. O Caio adorava, rapaz, quando eu fazia isso. Eu imitava Faustão. Dizia, ô louco, meu! Quem sabe faz ao vivo! Ó, vou colocar aqui pra vocês o timer. Ó, tá aqui, ó. A tela. Nosso timer aqui, ó. E eu vou resumir tudo. O Léo vai jogar a vinheta. Quando ele disser assim, Arthur, play! Eu começo. Certo? Certo. Joga a vinheta aí. Quando voltar, é pauleira. Bora! Pois vai. Quando disser valendo, eu aperto aqui, viu? Simbora! Fácil demais, ó. Se liga só, muito simples. Primeira coisa, quando não pode colocar vírgula. Pô, quando eu tô separando a estrutura sintática essencial entre o sujeito, que é quem pratica a ação, e o verbo, entre o verbo e o complemento. Fácil? Ou então, entre o nome e o seu complemento. Eu tenho certeza de quê? Entre certeza e o de que não pode ter vírgula. Assim como não pode ter vírgula entre quem pratica a ação e o verbo, nem entre o verbo e o que é praticado. Fácil? Estrutura sintática essencial não se separa. Massa. Quando é que eu tenho que usar vírgula? Primeira coisa, a numeração. Se eu estou listando coisas, eu uso vírgula ou ponto e vírgula. Cuidado. Ou todos com vírgula ou todos com ponto e vírgula. Massa. Vocativo é a interlocução. Sempre que eu chamo alguém para o meu discurso, isso fica isolado por vírgulas. Então eu digo, Léo, se liga. Entre Léo e se liga tem vírgula, né, pai? Por quê? Porque Léo é interlocução. A propósito, colocação pronominal. É Léo, ligue-se. Por causa do si, não pode estar colado na vírgula. Mas isso é coisa para outra aula. Aposto explicativo. Meu Deus do céu. Se eu estou explicando um termo único, fica entre vírgulas. Lembra de Machado de Assis, ó. Machado de Assis é autor de Dom Casmurro. Machado é algo único, fica entre vírgulas. Cuidado, se for restritivo, não tem vírgula. Então, o professor Paulo Freire não tem vírgula, não. Mas Paulo Freire, professor brasileiro, tem. Quem eu sou me explica, mas eu não explico quem eu sou. Fácil? Adjunto adverbial, tudo aquilo que diz respeito a tempo, lugar ou modo, isola por vírgula. Todos podem, mas só aqueles que têm 3 ou mais palavras. Lembra do trisal? 3 ou mais palavras que precisa. Fácil? Suave? Expressões explicativas. Tudo que vai fazer uma retomada fica entre vírgulas. Tanto o conectivo quanto a oração inteira. Então quando eu vou usar ou seja, isto é, aliás, eu coloco esse conectivo entre vírgulas e toda a expressão entre vírgulas também. Elipse do verbo, azeugma. Sempre que eu ocultei propositalmente o verbo para evitar a repetição, eu tenho que marcar aquilo ali que aquele verbo sumiu, coloco uma vírgula ali, tá? Orações coordenadas. Sempre que as orações são independentes, eu separo por vírgula. Se não tiver conectivo, usa a vírgula, que é chamada assindética. Se tiver conectivo, vai ter vírgula, certo? Se liga, só o caso do E que não tem, mas eu deixei pro final aqui. Orações subordinadas. Se for substantiva, faz parte da oração, não tem vírgula. Mas se for adverbial, sempre tem vírgula. Tá? Adjetiva explicativa. Sempre com vírgula. Por quê? Mesma coisa do aposto. Tá explicando, fica entre vírgulas. Se for restritiva, nunca tem vírgula. Mesmo caso do aposto. Por fim, o I, filho preferido. Nunca tem vírgula. Só tem se juntar orações com sujeitos diferentes. Valeu? Beijo, tchau! Valeu!
Max.